homossexuais, e a gente vai assumir a posição favorável. No caso, nós vamos debater a favor. Eu achei muito interessante a abordagem desse tema, porque a gente vê muito sobre doação de sangue, mas, de fato, a gente não para estudar. Não é algo incentivado, não é algo recorrente no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E a doação de sangue ela é extremamente importante. Ela se torna vital, né, em vários casos, como, por exemplo, em vítimas de acidentes de trânsito, as pessoas que sofrem mais de 80% de queimaduras, tem os casos dos hemofílicos, que são as pessoas que têm distúrbio na coagulação sanguínea, os anêmicos, e não é passado. Tanto que eu deixo um apelo aqui para as pessoas que estão aí acompanhando esse debate, que se as pessoas se interessarem, ainda mais agora com essa recessão por causa do coronavírus, procure o Hemominas mais perto, tira dúvidas. Eu mesmo tenho esse interesse e, com certeza, eu pretendo fazer a minha parte. Mas, voltando para o tema aqui do nosso trabalho, eu acho importante ressaltar que, no Brasil, principalmente, a gente tem somente o necessário nos nossos hemominas, nos centros que fazem essa coleta de sangue. Uhum. Quando, na verdade, era para ser diferente, era para a gente ter pelo menos um pouco a mais. A gente trabalha dentro do limite, por isso que sempre, em épocas aí após grandes feriados, algumas festas nacionais assim, esses hemocentros eles buscam esse pedido. E, parando para estudar o tema, recentemente, dia 17 de março, está uma reportagem no G1 com o seguinte ela traz o seguinte título: Governo de São Paulo pede doações de sangue por causa do coronavírus, pois estoques estão praticamente vazios. Agora a gente vai unir o útil ao agradável. Trazendo essa reportagem para dentro do nosso tema, a gente sabe que há uma privação com os grupos dos homossexuais, e isso vem desde os anos 80, quando no Brasil houve posso dizer que a grande explosão do contágio de AIDS, e as pessoas que mantinham no caso os homens, que mantinham relações sexuais com outros homens, eles foram encaixados no que hoje, no grupo de risco, tanto que esse grupo hoje não essas pessoas que estavam, né, dentro desse grupo antes, elas já não levam mais esse nome de grupo de risco. Isso a gente vai abordar mais lá na frente, mas acreditavam que essas pessoas, principalmente os homossexuais, eles se encaixavam dentro desse grupo de risco. Atualmente, o Nordeste é a única região do país que aceita de forma mais branda a doação de sangue por homossexuais. Vale ressaltar também que, para se doar sangue hoje no Brasil, após a doação, é feita uma série de exames detalhados do sangue que está sendo doado, tanto para evitar problema para o receptor, né, principalmente, e para as pessoas que doam. Mas isso a gente vai debater de forma mais clara adiante no trabalho. Mas eu acho importante frisar esse ponto, que na década de 80, essa exclusão, né, essa estigmatização desse grupo de pessoas, ela era condicionada através de uma medida provisória. Ademais, professora, para não tomar muito tempo, eu vou passar a fala agora para os meninos que vão dar sequência no debate do trabalho. Todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Tô ouvindo. Ok, então vamos continuar aqui. Falando da norma que o Elbert citou, eu vou dar uma lida nela aqui para a gente poder entender melhor como funciona essa proibição. Considerar-se-á inapto temporário por 12 meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo. Aí eu não vou ler todos os incisos, aqueles que para a gente vai ser importante. Vou frisar o terceiro, que ainda não é o nosso tema, mas só para a gente ter um link com ele mais na frente. Que tenha sido vítima de violência sexual, não é esse, desculpa. Que tenha feito com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos ou seus respectivos parceiros sexuais. E o inciso quarto, que é o que a gente considera inconstitucional, que houve até uma ação contra, é o inciso que fala: homens que tiveram relações sexuais com outros homens e parceiras sexuais deste.
Então, vamos lá. Como ela citou, hoje em dia a gente não fala mais grupos de risco, né? A gente pode dizer que esse termo está um pouco ultrapassado. A gente pode usar o termo comportamento de risco. O quê? Seria as pessoas promíscuas que possuem relação sexual com mais de um parceiro que não seja fixo durante a vida delas. A primeira vez, como o Elber citou, que se teve esse boom e aí teve essa proibição foi em 1993, norma técnica. Foi tida realmente como uma medida de segurança, porque naquela época, quando surgiu a AIDS e tudo, o boom da AIDS, os homossexuais eram as pessoas que mais contraíam, além de usuários de drogas, sabe? E essa norma, a gente pode dizer que ela fere algumas coisas. Ela fere a dignidade da pessoa humana, fere a igualdade, fere a violação da proteção de bem a todos, porque a doação de sangue, como eu citou, é uma coisa muito importante. E você não podendo doar sangue, você não pode contribuir com a sociedade e fere a isonomia de forma geral. O que eu queria frisar ali, em relação ao inciso segundo que eu li para vocês, que fala sobre a relação promíscua, é que não tem que tem uma especificação quando fala de relação entre homossexuais, em relação de um homem com outro homem. E já tem um inciso que dita a relação promíscua, ou seja, mesmo que esse homossexual tenha um parceiro fixo, ele não pode realizar doação de sangue se ele tiver uma vida sexualmente ativa. Não é uma proibição que proíbe os gays, todos os homossexuais, de doar sangue, mas sim se tiver uma vida sexual ativa, ou seja, se ele tiver num período de 12 meses relação com outro homem. Mas já há essa proibição quando se fala de uma relação promíscua. Então a gente acaba proibindo de uma forma discriminatória. Fazendo um link até com uma coisa que a professora já nos falou na sala, que eu acho que fica bem legal a gente entender. O Código Penal Militar tem um artigo que proibia o ato doloso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. E esse termo homossexual não foi julgado inconstitucional porque seria uma coisa muito específica, uma coisa discriminatória, e sendo que o ato libidinoso em si já seria algo a ser punido, e não sendo homossexual ou não. Seria uma especificação inadequada, tanto que foi julgada a forma. E assim ocorre também nessa norma da Anvisa, que ela frisando que homossexuais tendo uma vida sexual ativa não podem doar sangue, está sendo de várias formas discriminatória. Só para fazer mais um link aqui, tem alguns estudos da ONU em si, que em cerca de 20% do crescimento da AIDS tem ocorrido em mulheres. E em alguns lugares mais específicos, como na África, chega até 50% esse índice de crescimento do vírus da HIV. E se a gente for parar para pensar, pode proibir as mulheres de doar sangue por causa desse crescimento. Sabemos, logicamente, que o sexo anal, que é praticado por homossexuais, mas não é mais uma prática só homossexual, tem uma chance 18 vezes maior de transmitir o vírus. Isso é fato. Mas essas pessoas já são discriminadas durante o seu convívio social. E quando a gente proíbe uma pessoa que tem a vida ativa e que não possui essa relação promíscua, a gente acaba tendo mais uma forma de discriminação. Então, eu acho importante frisar que a discriminação maior em si vem quando a gente especifica que homossexuais com essa vida sexual ativa não podem doar sangue. Porque uma pessoa, um homossexual que tem um parceiro fixo, só para frisar, que mais de um ano tendo relação sexual somente com aquela pessoa. Então, esse homossexual tendo esse parceiro fixo, não poder doar sangue é sim um ato discriminatório, porque a gente pode levar para uma bilateralidade, porque tem o risco para o homossexual, mas também tem o risco para o heterossexual que tem uma relação promíscua. Uma pessoa que possui um parceiro fixo, esses riscos são diminuídos para ambas as partes, porque com uma relação duradoura de 12 meses, essa pessoa com certeza no exame vai constatar. E mesmo que ocorra, não sei, para o final da relação, uma pessoa ser contaminada por e passar parceiro,
esse risco também afeta os héteros. Então, a gente tem que ter uma bilateralidade na hora de efetuar esse julgamento. E, por último, aqui só para citar aqui, para poder passar para o ministro Fachin, fez um pronunciamento sobre, e eu achei muito interessante, porque eu não lembro as palavras corretas, mas ele disse que a gente proibindo os homossexuais de doar sangue, a gente derrama litros e litros de sangue. E a gente pode levar para dois lados. É o seguinte, que os homens já são discriminados na sociedade, tem muitos casos de homofobia, e eles já sofrem muito com isso. Há muita morte, etc, etc. Ou seja, há muito derramamento de sangue. E, por outro lado, levando para a doação de sangue, a gente impedindo que eles doem sangue, a gente economiza para um lado ruim, muito sangue que poderia estar salvando vidas. Como ela citou, os bancos de sangue geralmente têm somente o necessário, isso quando não falta, e a gente impedindo essa doação, a gente acaba infringindo a questão do bem de todos, que seria eles poderem doar sangue para poder ajudar. Eu passo agora para o João Pedro. Tá me ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Sim, sim. Então, o que acontece? Como o Pedro mesmo falou, na nossa Constituição mesmo tem, dentro dela, um artigo no qual protege a gente da discriminação, que no caso ele até fala de promover o bem de todos sem o preconceito. Então, o que acontece? Já que a nossa própria Constituição Federal fala de um modo no qual deve promover o bem de todos sem preconceito e discriminação, então acaba que o rejeito da doação de sangue dos homossexuais se torna, de um certo modo, inconstitucional. Por que acontece? Ela começa onde a saúde é direito de todos e também é dever do Estado garantir ela da melhor forma possível. Seja de qual meio que eles vão tomar, se sejam os meios políticos, sociais ou econômicos. Mas eles têm que visar reduzir os riscos de doença e colocar a saúde em primeiro lugar. E com isso que eles devem promover a proteção e a saúde de todos em primeiro lugar, aí acaba que entra em conflito uma forma da norma da Anvisa, onde ela proíbe lá a doação de sangue, né, dos homens que têm relação homoafetiva. E essa norma da Anvisa acaba que ela se torna um pouco inconstitucional quando ela proíbe a doação dos homens que tiveram relações sexuais com os últimos 12 meses. Ela acaba ferindo o princípio da dignidade com a promoção do bem de todos. Que nem eu falei mais cedo, o Pedro também citou, a nossa própria Constituição Federal, ela protege a gente de qualquer forma de discriminação. Então, o que acontece? Então, além disso, ela vai afrontar os direitos fundamentais da saúde, onde acaba que ela se torna uma forma, a certo ponto, inócua. E com isso, a gente consegue ter a mesma distinção que nem o Pedro falou. Não existe questão de grupo de risco específico. Em questão, os homossexuais são portadores de HIV. Não existe isso em questão de grupo específico de risco. Na verdade, existe comportamentos de risco. Que ele mesmo falou, era julgado antes, porque a maior quantidade de portadores em si eram os homossexuais e as pessoas que faziam uso de drogas, que nem, por exemplo, lá da heroína, que acaba sendo aplicado pela agulha, que aí tem contato com sangue, aí passa um para o outro e acaba contaminando. Então, o que acontece? Essas ações, independente da pessoa qual seja, então é a ação de risco, seja a pessoa homossexual ou seja a pessoa heterossexual. Então, qualquer pessoa ela pode oferecer o risco na hora de fazer a doação. Não tem disso de ser a pessoa homossexual em si. Então, antes de fazer a doação, o que acontece? Foi até um artigo que eu li que gerou um processo lá no Rio Grande do Norte. Acabou que foi falha minha não ter pego o número do processo. Aconteceu essa situação. Porque essa situação da Anvisa, ela acaba se tornando, a certo ponto, inconstitucional, porque ela está ferindo um direito da pessoa, porque, vamos supor, a pessoa ela pode não oferecer risco nenhum, ela pode fazer os exames, mas na hora que ela faz a entrevista, que ela se identifica como homossexual, diretamente ela já é descartada, entendeu? Aí aconteceu o seguinte, que chega num certo ponto,
como vai ser descartado, dependente da pessoa estar sendo em dia ou não com a saúde dela, tem gente que não está e é heterossexual e é portadora e não é tratada da mesma forma, entendeu? Aí acaba que entra um certo ponto da discriminação. Então, o que acontece? Antes de fazer a doação, tinha que ser feito um teste imunológico na pessoa, independente se ela é homossexual ou não, entendeu? E depois que constatar, tipo, se o sangue da pessoa está contaminado, se está limpo ou não, não tinha que ser descartado. Tinha que ser feita a doação porque está colocando a vida de outras pessoas. É uma ação, como é uma ação voluntária, grande parte da população, que nem o Elber falou mais cedo também, não tem atenção para isso. Acaba que tem gente que não liga muito para isso. E que nem o Pedro mesmo falou também, acaba que está derramando litros e litros de sangue por pessoas que têm total direito e também têm total possibilidade de fazer a doação. Beleza? Aí a gente conclui essa parte desse jeito, professora. Ok, pessoal, então vou passar a palavra aí para outro grupo, né? Vocês têm 15 minutos e depois a gente retoma aí, né, a palavra 10 minutos, depois 5 minutos e 5 minutos. Então, podem começar o grupo que é contrário. Boa noite. Oi. Oi, Brisa, estamos te ouvindo. Tá. Bom, o nosso grupo aqui que vai contra, né, a doação de sangue de homossexuais. É importante ressaltar que os argumentos que serão apresentados não refletem as opiniões e posições dos integrantes do grupo. Passaremos por cima de nossos próprios juízos a fim de defender uma ideia, no caso, a não doação de sangue de homossexuais. O Ministério da Saúde não considera discriminatório o texto de suas portarias. Eles apenas definem critérios para doadores de sangue, visando assegurar a qualidade do sangue coletado. A norma pode ser considerada preconceituosa, porque não exclui definitivamente pessoas pertencentes a grupos de risco. Determina apenas a inabilitação por 12 meses do que intitula pessoas que tenham sido expostas à situação de risco. Assim, incluindo homens que têm sexo com outros homens e as parceiras sexuais destes. A inaptidão é devida e se demonstra por meio da existência de dados epidemiológicos, normativos e experiências nacionais e internacionais sobre a temática que indicam a necessidade da restrição, que se presta a regulamentar comportamentos de risco associados a uma maior possibilidade de contágio de DSTs. Entrevistamos um funcionário do Hemominas e foi relatado que muitos dos homossexuais usam serviço de exames para realizar os exames de forma gratuita. Tendo em vista que os exames feitos através do SUS demoram a realizar a entrega dos resultados. Logo, muitos dos homossexuais vão ao Hemominas com o intuito apenas de realizar exames e não de doar sangue. Os homossexuais que vão ao Hemominas para doar sangue são barrados por apresentarem comportamentos de risco. O Supremo Tribunal Federal está analisando a ação contra a doação de sangue sexuais, porém, em previsão de posicionamento. Aí eu vou passar a palavra agora para a Niara. A Niara conseguiu entrar? Porque eu acho que ela não conseguiu. Niara? Eu. Niara, pode falar? Oi. Niara, isso, agora o seu microfone tá ok. Fala, não muta de novo não, tá ok. Tá, é porque eu tô no interior, a internet aqui é bem lenta. Sem problema. Então, eu vou falar um pouco sobre as normas técnicas, né, que são da Anvisa e do Ministério da Saúde, porque o que acontece? Tem um controle de qualidade na doação desse sangue, até ele chegar no seu receptor final. E eu vou falar um pouco sobre as doenças transmissíveis, que é o HIV, hepatite. Lembrando que o HIV teve um pico, uma epidemia na década de 80.
que foi detectado ele em humanos e que também fizeram os testes que detectaram a maior incidência, e o HIV é causador da doença AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, é uma sigla em inglês, e essa doença ataca principalmente as células do sistema de defesa, o sistema imunológico, então a pessoa fica totalmente deficiente a imunidade dela. A transmissão é principalmente através do sexo sem proteção, tanto sexo anal quanto vaginal, oral, o uso de seringas que podem ser compartilhadas, né, o uso de drogas. A transmissão também se dá em alta incidência pela transfusão de sangue, pode ser também de mãe para o filho, durante a gravidez ou a amamentação, ou pelo uso de instrumentos pérfuro-cortantes, não esterilizados. O problema da HIV hoje em dia está relacionado mais à prevenção e às práticas de risco, que uma possível solução seria promover uma promoção ou uma política pública de saúde voltada para o uso de preservativos ou maior conscientização das relações, a maior adesão das pessoas ao sistema público, que tem o teste rápido que é feito. E também nota-se que muitas pessoas procuram o sistema de transfusão para doação, que não é o correto, porque ela tem que se precaver. Se ela tem práticas de risco, ela não pode colocar o outro em risco também, por mais que seja um ato nobre de doação, de ajudar o próximo, ela tem que ter consciência que ela tem um comportamento de risco e que pode colocar a saúde de outras pessoas também em risco, porque em uma única bolsa de sangue pode ajudar várias pessoas. Então, se essa bolsa é contaminada, nessa bolsa é dividida em plasma, glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas. Então, em uma única bolsa, ela pode contaminar várias pessoas. Então, as normas do Ministério da Saúde e a Anvisa, elas visam exclusivamente a proteção, que eles não têm o texto não é homofóbico e nem preconceituoso, há apenas uma restrição temporária para esse público doador, principalmente pelas práticas de risco. Deixa eu ver o que mais. Acho que só, eu vou passar para a Mariana agora. Ela vai falar um pouco sobre as evidências estatísticas e o posicionamento do Ministério da Saúde e da Anvisa sobre a temática. Na verdade, eu vou mudar um pouco a minha fala aqui agora para fazer referência maior ao que os meninos já falaram, né? É que eles, falando sobre o tempo, etc., a doença, né, o HIV, ela pode não aparecer devido à janela imunológica, né? Tratando-se da... A janela imunológica é o seguinte, que ela demora mais ou menos uns 30 dias para esse vírus ele disseminar no organismo do indivíduo. Porque, como eu citei no início, que ele ataca as células de defesa, ele vai alastrando aos poucos no organismo. Então, se o indivíduo teve um comportamento de risco há 20 dias atrás, o exame não vai detectar, então vai ser um falso positivo. Isso. E tratando-se da isonomia, todos realmente são iguais perante a lei. Um homossexual receber o sangue, ele terá a mesma a garantia da qualidade do sangue que de outras pessoas. Os homossexuais, eles podem sim doar sangue. Eles só estarão inaptos, essa é uma palavra-chave, eles não estão proibidos, eles estão inaptos por 12 meses, caso tenham tido um comportamento de risco, né?
É o caso, por exemplo, de quem faz tatuagem. Tem outros critérios de comportamentos de risco que também traz a inaptidão das pessoas para doação, né? Quando a pessoa comete o ato que impede de doar sangue, ela está ciente de que há um ato específico que impede da doação. É uma coisa de consciência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala no artigo 1º o seguinte: todos os seres humanos dotados de razão e consciência devem agir uns para os outros com espírito de fraternidade. Ou seja, a doação deverá ser feita somente em caso que não se coloque a vida do outro em risco. E se a pessoa está num grupo de risco, teve um comportamento de risco, né, que é usado atualmente, é viável que ela não efetue a doação e que ela seja impedida de alguma forma. E tratando-se, olhando mundialmente, eu não sei quem, não gravei o nome dos meninos, né? Mas falaram sobre o caso que vem aumentando de HIV nas mulheres também, né? Só que isso trata da África. Uma pesquisa feita no Brasil, desde 1980 até 2019, pelo Ministério da Saúde, mostra que o que está crescendo no Brasil, se comparado aos outros grupos, é os homens homossexuais. Isso se mantém na linha do tempo, pode-se dizer isso. E países como a Nova Zelândia e a Finlândia têm o mesmo comportamento que o Brasil, de manter esse período de 12 meses como um período da inaptidão. A gente considera que realmente é um período muito, muito longo. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma discussão a respeito disso e que reduziu esse período de 12 meses para 3 ou 4 meses, mas ainda existe essa restrição, esse período. Não se trata de discriminação, é meio que uma forma de proteger as pessoas, o receptor, né? Um controle de qualidade desse sangue, porque tem que ter um controle, tem que levar em conta aí tanto a saúde do doador, do receptor e respaldar esses profissionais de saúde, porque eles também podem ser prejudicados após essa doação, porque o indivíduo que recebeu o sangue contaminado, ele pode entrar com ação contra. Então, quem são os responsáveis por isso? É isso. Pessoal, vocês ainda têm uns minutinhos? Pode passar a palavra para outro grupo? Pode. Então, vamos lá, gente. O grupo a favor. Albert e João, algum de vocês quer falar primeiro? Tomar a palavra. Pode iniciar, hein? Pode iniciar. Eu acho que eu tinha esquecido, tirei o mute, estava mutado. Mas se vocês quiserem, eu falo aqui, já estava falando. Tá, pode começar então. É importante frisar que a portaria que a gente está falando do Ministério de Saúde é a portaria, eu não sei se lê 2712 ou 2712, mas é essa portaria de 12 de novembro de 2013 e ela consta no Ministério de Saúde. Os artigos que a gente traz aqui no nosso debate é principalmente o artigo 64. E se você for pegar ele pela íntegra, ele vai se contradizer, ele vai entrar em conflito, né, digamos assim, com o artigo 5º da Constituição Federal, que todo mundo conhece. Mais precisamente, a passagem que cita que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O foco desse trabalho aqui é tirar esse paradigma de preconceito contra essa população, principalmente nessa questão humanitária, que é a doação de sangue. Todo mundo sabe, como já foi dito aí anteriormente, o Brasil viveu, sim, o boom, né, digamos assim, da
da manifestação, da contaminação de AIDS nos anos 80, e essas pessoas elas se classificavam dentro de um grupo de risco. Hoje não existe mais, mas eu deixo aqui uma pergunta para ser debatida. Se um cara que se reconhece que é homossexual, ele tem apenas um parceiro sexual ativo e esse cara não está infectado, qual que é a chance de ele ter AIDS? É nula, é zero. Da mesma forma, é uma pessoa que tem relação sexual com mais de uma pessoa e essas não estão infectadas. Não há chance, não há qualquer indício dessa pessoa ser infectada. Nesse sentido, tem que haver não há sentido em haver essa restrição, essa inaptidão temporária. O Brasil, o nosso país, ele desperdiça cerca de 200 milhões de litros de sangue por ano, tendo em vista não somente essa, mas como outras restrições. A ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, ela diz que cada país, cada população deveria ter de 3 a 5% de pessoas que doam sangue de forma frequente. Vale a pena lembrar que frequente não quer dizer que todo mês a pessoa vai doar. No caso dos homens, são somente 4 doações por ano, desde que eles se enquadrem dentro das características, que não cabem a gente discutir ela aqui agora. Só no Brasil, em 2014, cerca de 1,8% da população não doou. Doou sangue. Não é um número bom ainda, não é um número bacana de se trabalhar. Tanto que o Brasil trabalha somente com o estoque necessário. A gente não tem aí um estoque suficiente para uma demanda grande. E eu só queria, as meninas falaram acerca da janela imunológica. Isso. Eu só queria rebater essa fala delas aqui, que recentemente um estudo feito pelo Drauzio Varela, ele leva em consideração que, com o passar do tempo, né, a ciência foi se intensificando e os testes hoje de AIDS no sangue, eles tendem a dar o resultado de forma muito mais rápida. Independente se a pessoa foi infectada há 2 dias, há 20 dias, pode haver sim falha no resultado, tanto que há um contrateste. Mas o modelo atual de teste no sangue, ele leva em consideração, antigamente era levado em consideração no exame de AIDS, agora me fugiu a palavra aqui, o teste era feito da seguinte maneira: após a doação do sangue, eram realizados testes que buscavam no nosso sangue os anticorpos que no caso atuavam em defesa, né, na destruição da célula da AIDS. Hoje em dia, não. É feito ao contrário. Os testes de sangue, eles buscam, de fato, a célula da doença, digamos assim, no sangue. Ele não vai esperar o seu organismo reagir, criar a quantidade de anticorpos necessária. Eu deixo isso aqui só por questão de desencargo de consciência mesmo. E também elas falaram que muitos homossexuais procuram diretamente o Hemominas no intuito de doar para que sejam realizados os testes do sangue, sendo que uma pesquisa recente mostra que muitas pessoas buscam diretamente os postos de saúde e conseguem, têm um preparo técnico eficiente nos testes sanguíneos. Hoje em dia não precisa necessariamente buscar um aparato tão grande. Uma ida até um posto de saúde, você tem acesso não somente a testes como AIDS, sífilis, HIV, mas também você tem cartilha sobre prevenção sexual, distribuição de camisinhas e afim. Eu passo a minha fala agora. Então, dando a fala do Elbert, e eu anotei algumas coisas que as meninas para eu poder ir dissertando sobre também. Sim, é realmente uma inaptidão temporária de 12 meses, mas essa inaptidão específica não é específica, claro, tem outras, mas ela especifica os homossexuais, ou seja, homens que têm relações sexuais com outros homens ou com as parceiras destes, ficam inaptos por 12 meses. Como eu disse, já há nessa portaria, norma, uma inciso que impede que pessoas que tenham comportamentos de risco, que tenham relações promíscuas, doem sangue.
Por que especificar os homossexuais? Como o Elber citou, um homossexual que tem um parceiro fixo, como eu disse, é mais de 12 meses a mais considerado, tem um parceiro fixo que não esteja contaminado. Qual o risco dessa pessoa ter o vírus da AIDS, o HIV ou possuir a doença da AIDS? Nulo. E como se essa pessoa, mesmo que no final da relação, sei lá, seja traída e o seu parceiro foi contaminado pelo vírus e a pessoa foi contaminada também, sim, tem esse risco. Esse risco é bilateral, não é somente para homossexuais, é para casais héteros também. Tanto que alguns dados mostram que as mulheres que são contaminadas geralmente são contaminadas porque os parceiros possuem relações promíscuas. Às vezes uma mulher, citando um exemplo, uma mulher casada a vida não possui o vírus e o seu marido, caso 20 anos, a atrai com, sei lá, ou com um profissional do sexo, etc., etc., contrai esse vírus vai ser passado para essa mulher também e ela não teve um comportamento de risco, mas o seu companheiro teve. Ou seja, esse risco é bilateral, não é somente dos homossexuais. É por isso que a gente frisa tanto que esse inciso em si, ele é discriminatório, assim como era discriminatório, dizia-se no Código Penal que atos libidinosos, homossexuais, seriam punidos, porque você especifica uma situação que não tem necessidade, é uma situação que ela é bilateral, o libidinoso seria crime dentro da instituição militar, sendo ele cometido por homossexual, por heterossexual, ele é um crime, assim como é um comportamento de risco você ter uma relação promíscua, você sendo homossexual ou não. Você tendo um parceiro fixo, você não considerado do comportamento de risco. E assim, como citamos, a janela imunológica é de 30 dias, tem alguns exames que detectam até em 14 dias, e por que desse tamanho de inaptidão, 12 meses, sendo que os exames já detectam o vírus em até 14 dias, alguns exames mais específicos, mas vamos supor que sejam, o normalzão seja de 30 dias. Por que essa janela tão grande e por que essa especificação na norma técnica? É isso que a gente quer frisar, porque elas um controle de qualidade no sangue, sim, tem que ser feito, mas não pode se levar em consideração o controle de qualidade sexual da pessoa, porque a opção sexual da pessoa não determina se a pessoa vai ter um comportamento de risco ou não, vai ter uma relação promíscua ou não, etc, etc. Então, é preciso que a gente tire o necessário é mudar tirar essa explicação de que homens que tenham sexo com outros homens não possam doar sangue por 12 meses e enquadrar eles nos casos de relação promíscua. Caso eles tenham uma relação promíscua, que tenham sexo com outras pessoas que não sejam aquele parceiro fixo, ele está inapto, porque aí sim seria um comportamento de risco. Mas o ato de você puramente ter a relação sexual contra um homem não significa que você faz parte de um comportamento de risco. É a palavra. Só para dar uma complementada aqui, Tatiana, seguinte, a coisa que também foi dita, foi em questão da inaptidão. Ô, João, João, Oi. deixa eu só te falar. Vocês já completaram aí o tempo de 10 minutos. Não, show de bola, pode deixar. Aí, o então. que eu ia falar para você? Guarda aí para a tréplica final, que vocês vão ter mais 5 minutos para falar, tá bom? Então, vou passar a palavra para outro grupo e aí vocês continuam depois. Pode ser? Beleza. Então, vamos lá. Grupo. Então, o Ministério da Saúde adota o direito comparado, de acordo com o que outros países preconizam e sobre o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. A maioria desse público excludente, que na norma não tem essa especificação, mas a maioria tem comportamentos de risco, sim, e está relacionada à região também, à prática sexual anatômica, porque por ser uma região vascularizada, tem rompimentos de vasos sanguíneos
que se torna mais propenso para a disseminação desse vírus. E não só o homem, relação homem-homem, mas homem-mulher, também tem as relações tem todo um aspecto psicológico que envolve o homossexual, sobre o contrato de profissionais do sexo, que também podem adquirir com eles todo um comportamento de risco. E também tem um hábito comportamental aqui no Brasil que precisa ser trabalhado, que é a educação em saúde, sobre a importância do uso do preservativo, sobre políticas públicas de saúde mais eficazes, porque o direito também ele tem que acompanhar a evolução dessa sociedade. Hoje tem novas configurações de família, de pessoas, a pessoa pode nascer homem e se configurar mulher, o direito respalda isso para ele. Então, tem que ter um equilíbrio entre as normas. E as normas do Ministério da Saúde e Anvisa são extremamente técnicas. São apenas para garantir uma triade de proteção, que é entre o doador, os profissionais de saúde envolvidos e o receptor final. Que eles estão condenando esse receptor a viver com uma doença e a tomar medicamento assim, para a vida toda, porque o HIV não tem cura. Não só o HIV, tem hepatite e outras doenças. Mas o HIV hoje tem tratamento que reduz a carga viral do organismo, não tem cura. Mas a pessoa não morre do HIV em si, ela vai morrer de doenças oportunistas, como tuberculose. Uma pneumonia mata uma pessoa que tem HIV. Então, as normas são protetivas. Inclusive, o outro público que também é excludente, vamos colocar aí profissionais do sexo, pessoas que fizeram tatuagens, piercings em locais que não conheça a procedência ou que não tem procedimento de segurança, ela vai adquirir também o vírus. E elas também se sentem discriminadas. E também a gente pode fazer um levantamento aqui mesmo no grupo. Quantas pessoas aqui já doaram? A professora veio falando que tem 70 alunos. De 70 alunos aí, quantos já procuraram o sistema para doar? Então, tem que ser trabalhada essa questão da saúde pública. Também, quando vocês citam a Constituição, todos são iguais, tem que ver a garantia, porque se todos são iguais, em direitos e deveres. Eu tenho dever com o próximo, eu não posso expor a saúde do próximo a um risco, nem condenar o outro a viver com uma doença. Então, a pessoa teve um acidente, ela precisou da hemotransfusão, ela tem uma família, ela tem um marido, ela vai viver com esse estigma, tem todo um processo psicológico também por trás disso tudo. O Elbert, eu acho, foi mal porque eu não gravo o nome de vocês, mas ele fez uma pergunta, né, a respeito de um caso específico. Então, nós do grupo aqui, a gente reafirma que a portaria não se trata de uma discriminação, não é um preconceito, porque é uma restrição realmente temporária. E como eu tinha dito, vocês falaram, porque 12 meses. A gente concorda que 12 meses é muito tempo, a gente pode reduzir, trouxe o caso dos Estados Unidos, que trouxe essa redução e etc. Mas ela é uma restrição temporária que existe em outras normas também. É difícil uma norma avaliar casos individuais, sendo que os dados epidemiológicos nacionais, então, assim, não foi criado do nada. Foi feita uma pesquisa desde 1980 até hoje. E o índice que tem nessas pesquisas é que os homens homossexuais, eles ainda têm... eu sei do boom, tenho conhecimento do boom que teve na década de 80, etc. Vários famosos faleceram com a doença, etc., porque era uma coisa nova, etc. Hoje as pessoas conseguem sobreviver mesmo tendo essa doença, né? Mas a questão é que não dá para tratar casos específicos quando você tem um dado
epidemiológico nacional que os homens homossexuais, desculpa, eles ainda estão tipo, no topo da lista, né, do DST. É um dado científico quantificado, e a norma precisa assegurar isso porque é o dado que ela tem, que com a pesquisa. O modelo atual não é 100% eficaz, se tratando da saúde alheia. Mas é preciso que tenha uma responsabilidade sobre a vida do outro. Esse que é o lance, assim. Olhando todos esses dados epidemiológicos, o que a gente tem como uma solução hoje em dia. E quando vocês falam, porque se perde milhões de litros de sangue, por conta dos homossexuais que não doam. Eu acho que não, assim, sabe? No sentido de que fazer com que os homossexuais doassem, nós iríamos aumentar o nosso banco de sangue, até porque nem são todos que estariam dispostos a isso. Foi o que a Niara falou, que na nossa sala, por exemplo, se você for olhar as pessoas que estão disponíveis para doar, elas não o fazem, essa doação. Então, não sei se eu falar que seria hipocrisia, soasse um pouco forte, mas os homossexuais não iriam salvar o nosso banco de sangue. E a Niara também falou, né? Saúde pública, a gente precisa investir em outras coisas, não é olhar por esse lado. A gente precisa investir em campanhas mais eficientes para colocar a população consciente de que é importante doar enfim, é preciso buscar outras medidas para colocar a população mais disposta a ajudar o outro, entendeu? E não ficar olhando esses mínimos casos de... Eu não estou minimizando, tá, gente? Tipo, homossexuais, mas assim, vamos tentar fugir dessas restrições, porque existem pessoas que não fazem parte dessas restrições e que elas podem doar e não fazem. Voltando para o caso, realmente é complicadíssimo, porque trata-se de dados quantificados e que é o dado que o Ministério tem, então é uma forma que ele tem de assegurar a saúde de todos. Beatriz, você queria falar? E para poder... Vocês têm, na verdade, assim, 1 minuto, tá? Porque o tempo também já se encerrou, mas pode falar, Brisa. Rapidinho. E voltando à questão aí dos homossexuais que procuram o para poder só realizar os exames para ver se tem doenças sexualmente transmissíveis, isso é dados de uma entrevista que foi feita com funcionário do Hemominas. Isso realmente acontece. Beleza que o SUS disponibiliza exames para ser detectada a doença sexualmente transmissível, mas a gente sabe que no SUS a gente não tem atendimento na hora com o médico e muito menos resultado. Então, por isso, mais um motivo, né, dos pais procurarem Hemominas não para doar sangue, mas sim para saber se tem doenças sexualmente transmissíveis. E é isso. Ok, pessoal. Então, eu vou passar a palavra para o outro grupo. 5 minutinhos aí para as considerações finais. O João acabou que eu interrompi o João. Aí, João, pode começar falando aí. Não, agora é o seguinte, o outro grupo acabou de citar o seguinte, em questão de mudar o olhar para essa questão do homossexual não poder fazer a doação. O que acontece? Não é questão de mudar o olhar, porque não é que está perdendo, na verdade está deixando de ganhar. Porque entra o fato seguinte, aí tem um homossexual que ainda, infelizmente, por conta do pico da doença ser diagnosticada pela maioria homossexual na década de 80, e ainda obter esse impedimento de doação hoje em dia, ainda existe muito homossexual que se encontra totalmente apto para efetuar a doação de sangue. E só que o que acontece? Aí, por grão em grão ali, um ali é específico, ele pode doar, o outro ali vai mudar a vida de muita gente, entendeu? Porque, que nem ela acabou de dizer aí, não vai, questão de, que nem ela citou, não é minimizando a situação, para não falar, só que é que nem ela falou,
só que muitos não querem doar. Só que a questão não entra só em questão deles, assim, é a questão da sociedade toda em si. Porque só que se acontece, se autoriza ali a doação de pessoas que estão aptas após ter feito o exame, consequentemente esse sangue vai tomar um destino que pode salvar a vida de alguém. E que nem eu tinha falado mais cedo, o que acontece? A situação do Estado em si, ele tem que preocupar com a saúde de todos. Então, é dever do Estado garantir da melhor forma possível, dependente do meio político, que nem pode ser meio político social, que é divulgando mais para fazer doação, ou então do econômico, que possibilitando, facilitando o método desse teste para diagnosticar, entendeu? Por isso que eu falo, não é questão de mudar o olhar, não tem que mudar o olhar. Se mexe aqui e consegue autorizar de certa forma, vai estar ganhando do mesmo jeito, entendeu? Não? Passa a palavra aí para os meninos aí. Temos mais quantos minutos, professora? 3 minutos. Acontece, ô Brisa, igual só rebatendo a sua fala, os postos de saúde, de fato, não vai ter um médico ali para te atender. Mas acontece que você vai, é realizado o exame, o resultado sai na hora, não somente no posto de saúde. A Drogaria Araújo, ela tem esse teste. Você não vai, beleza, testou positivo. Você não vai ser encaminhado para um hospital específico para fazer o tratamento naquele instante. Mas aqui em Belo Horizonte, a gente tem, se não me engano, é o Eduardo de Menezes que trata deste caso. Após ser testado positivo, você vai ganhar um encaminhamento para ser feito o tratamento de saúde. Eu falei nesse sentido, mas não significa que após, assim que é dado o resultado, você vai receber um tratamento específico ali na hora. Mas eu acho interessante ressaltar essa função específica que o SUS tem, essa maneira específica que o SUS tem de trabalhar com essa parcela da população que já sofre, já é encarregada do preconceito. E eu trago aqui, professora, como eu tive acesso às perguntas que são feitas antes da doação de sangue em decorrência de um trabalho no final do ensino médio, e uma das perguntas que é feita, lá não é perguntado se você manteve prática sexual anal com outra pessoa, independente se é homem ou mulher. É perguntado se você, homem, tem a vida sexual ativa com um ou mais parceiros. Entende? O preconceito, de fato, começa a partir do momento da entrevista. Entende-se se a gente pratica aí um pouco de empatia, porque a gente sabe de muitas pessoas que não têm... eu trago aqui um aspecto um pouco mais pessoal, mas a gente entende que muitas pessoas não são assumidas. Eu falo por um fato, uma questão externa. Mas a partir do momento que é feita essa pergunta diante de uma entrevista de doação de sangue, e logo após você poderá, né, pode ou não receber um tratamento diferenciado pela forma negativa e ainda respaldado por uma portaria que assegura tal comportamento, digamos assim, torna-se um tanto quanto chato, entre aspas, essa situação. Eu, pelo menos, consigo enxergar dessa maneira. Né? Se você fizer alguns casos pela internet, algumas buscas pela internet, tem um caso que aconteceu com um jornalista, ele precisou de doação sanguínea, acho que o seu sobrinho, se não me engano, se dispôs a doar e ele se sentiu incomodado através da entrevista que inicialmente a médica optou por não autorizar essa doação de sangue, mas ele foi resistente, ele explicou que tinha um relacionamento há mais de um ano, e falou que realmente estava disposto a doar e a médica acabou cedendo, mas mediante uma insistência, digamos assim. E eu encerro a minha fala. Acabou, professora? Acabou, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, vou passar 5 minutos para o outro grupo e depois, com as perguntas, vocês vão fazendo as observações, tá bom? Ok. Então, vocês têm 5 minutos finais aí. Niara, Mariana e grupo. Acontece que o paciente realmente ele passa por um processo de triagem, ele responde um questionário, só que muitas das vezes são dados que ele vai omitir, principalmente porque tem algum familiar que esteja precisando dessa doação com urgência. E o problema que ainda passa batido é a janela imunológica do vírus,
a pessoa ter os hábitos de risco e não ser detectado nesse exame. E agora, nós estamos vivendo aí uma pandemia, mostrando que não há investimentos em saúde pública. Então, se desde a década de 80 nós já sofremos com essa epidemia, porque é constante, porque os números só crescem, não tem exames eficazes para detectar a doença, imagina um caso novo. Só fazendo uma comparação assim, porque demora mesmo, porque não há investimento em saúde pública. E referente à disciplina, contribuiu para verificar os conflitos entre normas e também sobre a interpretação da Constituição. Ela tem como princípio, como centro axiológico dela, a dignidade da pessoa humana, que é o respeito e a dignidade. A Constituição, como uma norma que é compromissória e programática, ela tem o objetivo de traçar metas a serem atingidas e tem que ser asseguradas pelo Estado para promover um bem comum e constituir, com isso, uma sociedade justa e solidária. À medida então, é preciso que cada um exerça seu papel com respeito ao próximo, porque não tem como uma pessoa colocar a saúde do outro em risco, mesmo sendo com boas intenções. E a respeito da questão da saúde pública. A saúde pública foi uma conquista adquirida com a Constituição. Então, ambos são paralelos. A lei do SUS, da saúde pública, ela é de 1990. Então, é muito recente ainda. Então, sempre vai existir esse embate entre os direitos civis, os direitos econômicos, os direitos culturais. Então, as normas, eles têm que ser harmônicos, chegar a um ponto de um ideal e um bem comum. Tanto tem a relação do bem de quem quer doar, como quem quer receber. Então, é injusto colocar a saúde do outro em risco por um ato de imprudência, por não responder ao questionário, ou por saber dos seus atos de risco, comportamentos de risco. Então, tem que chegar a uma harmonia entre essas normas, porque os direitos não podem retroceder. Sim, porque e complementar. Desculpa. Brisa, mais 1 minuto, tá? Respondendo aqui lá que a Araújo disponibiliza teste, esse teste pago, né, tem que ver a situação financeira da pessoa e também a questão da janela imunológica, se vai realmente detectar, porque devido à janela imunológica não detectar se há doença, e esse sangue já vai ser doado. Se tiver em grande... tiver muito necessitado lá a pessoa a transfusão de sangue, vão doar o sangue, entendeu? Não vão esperar a pessoa refazer um teste para ver se realmente está com doença transmissível. E outra coisa, na Araújo, o dinheiro gasto que o governo gasta com esses homossexuais que vão no Hemominas, simplesmente só para descobrir se tem a doença sexualmente transmissível, poderia estar sendo usado em pessoas que são saudáveis e que realmente querem doar sangue. E é isso. Ok. Pessoal, primeiro eu quero perguntar se alguém da turma, alguém que está assistindo, tem alguma observação para fazer, alguma pergunta. Se vocês quiserem perguntar, levanta a mãozinha, cutuca aí de alguma forma que eu passo a palavra para vocês, tá bom? Mas enquanto isso, eu tenho algumas considerações para fazer sobre, né, a argumentação de ambos os grupos. Vou tentar direcionar algumas perguntas, mas eu também quero propor aqui algumas reflexões.
Bom, primeira coisa, eu queria falar, eu acho que foi a Brisa que começou falando. Brisa, só uma observação, tá? O grupo contrário. Eu sei que não necessariamente o posicionamento que cada pessoa, até porque eu coloquei o tema para vocês, né? Meio que eu obriguei vocês a defenderem aquele posicionamento. Então, claro que isso ia acontecer, né? De um posicionamento não refletir necessariamente o posicionamento pessoal de vocês. No entanto, mesmo diante disso, isso serve até para os outros grupos, vocês não devem começar a sua argumentação da forma que você começou. Porque você foi meio que assim, olha, eu vou argumentar aqui, mas vai ser uma argumentação vazia, porque não é isso que eu acredito, né? E na realidade, o que eu queria é justamente o quê? O advogado, né, o promotor de justiça, ele não tem que estar ali, ele não tem que... pensem comigo, né? Até num caso, por exemplo, de um crime, né? Vamos pensar numa situação de um defensor público que está defendendo um assassino, né? Não significa que esse cara cometeu um crime que ele não merece ter uma defesa. Não é mentira, né, gente? Não é. A defesa não significa mentir, mas a defesa é levantar os argumentos que podem, porventura, diminuir aquela pena, né? Dar àquele indivíduo uma pena justa, né? Mesmo o advogado não defende, assim, sabendo que o criminoso era criminoso. Então, assim, eu entendo o que vocês falaram, eu achei interessante a forma que vocês quiseram mostrar isso desde o início, né? Olha, eu tô falando aqui, mas, pessoal, não me leva a mal, porque não reflete o nosso posicionamento. Inclusive, eu não sei se eu falei isso com vocês, mas eu sabia que era um dos grupos que ia ficar aí com a parte mais difícil da coisa, seria o grupo de vocês mesmo, né? Porque é uma discussão, ela existe, né? Ela está no âmbito do STF, ela não é tão simples quanto a gente imagina, né? Porque talvez... Não tem não, né, Como é que é? Desculpa. Tanto que não tem nem previsão para posicionamento do STF. Assim, já está sendo julgado, uma coisa que, inclusive, assim, surpreendentemente, já está sendo julgado, né? Porque talvez nem estaria em julgamento, né? Em outras circunstâncias. Mas o interessante... Mas se eu comentar rapidinho disso, pode falar. É porque a gente se sentiu muito... meu Deus, falar desse tema. Foi realmente bem difícil. E aí, no primeiro debate, a gente achou que, tipo assim, levou meio pro lado pessoal, sabe? A gente não queria isso pra gente. Aí a gente quis livrar dessa culpa, sabe? Eu entendi, perfeito. Porque, assim, a gente meio que não tá nem na sala, sabe? Pra gente falar, gente, calma, tá? A gente não defende essa ideia, a gente não tá nisso. Mas a gente foi obrigado. E aí foi meio que uma forma de... sei lá, tipo, tô falando aqui, mas já pedindo desculpa, entendeu? Perfeito, eu entendi, Mariana. Inclusive, assim, eu de verdade, eu entendi o que vocês querem falar. Mas você concorda comigo que se um advogado entrar na sala de audiência e falar assim, olha, juiz, inclusive é o seguinte, o meu cliente, ele é culpado mesmo, tá? Ele cometeu o crime sim, mas... vou falar aqui quais são as razões, né, e tal. Ele já perde um pouquinho a força argumentativa. Então, como a gente está trabalhando aqui com uma argumentação, uma construção desses argumentos em torno desses hard cases, desses casos difíceis, né? Eu entendi, vocês quiseram limpar a pele de vocês, mas vocês não poderiam ou não deveriam começar o argumento de vocês. Mas é só mesmo, óbvio que isso não interfere em termos de avaliação, é mais uma exposição assim que me chamou a atenção. E eu entendi que vocês quiseram ter um cuidado especial, né? E aí eu ainda venho e trago um contraponto aí. Mas beleza. Vamos agora para o tema propriamente dito. É um assunto muito delicado a gente realmente ser contra, porque, poxa, século XXI, né, gente? E tal... A gente já começa a aceitar, desde que todas essas questões assim, relacionadas aos direitos LGBTs, né, começam a aparecer dos anos 2000 para cá, a gente já consegue entender que muito, né, dessas leis que não conferem os mesmos direitos são leis de fato que podem ter sido geradas por face de algum tipo de preconceito,
algum tipo de discriminação. Voltamos a falar disso. Acho que todos os assuntos a gente vai voltar a falar nisso. Afinal, né, o nosso legislativo, ele ainda é formado, né, por uma maioria, vamos dizer, né, por uma maioria masculina, uma conduta heteronormativa, né, de uma cultura patriarcal e machista, que vão colocar questões relacionadas a grupos minoritários, como LGBT, como mulher, etc., né, como segundo plano. Não é que eles não têm interesse, mas é porque não está afetando eles, né? E ali, hoje, no Congresso, às vezes a gente até tem algum representante, uma mulher ou um homossexual que representa o grupo, mas mesmo assim são poucos, né? Ainda assim, quando aparece um que defende pra caramba, por exemplo, igual era o Jean Williams, né? Ele defendia categoricamente e tal. Ele era alvo de muito preconceito também ali dentro do Congresso e tudo. Então, é um lugar que ainda, por mais que a gente não quer acreditar nessa cultura patriarcal e machista que a gente vive, mas ainda vivemos uma cultura patriarcal e machista, né? Bom, diante disso, o que eu queria falar aqui? Primeiro, então, para o grupo contrário mesmo, né? A Mariana falou o seguinte, que tem que proteger, né? Assim, eu preciso proteger quem está ali recebendo aquele sangue. Mas a grande questão é, na própria portaria do Ministério da Anvisa, né? E do Ministério da Saúde, na resolução da Anvisa e na portaria do Ministério da Saúde, fala o seguinte, tem 2 incisos lá, vocês devem ter visto lá. O primeiro inciso fala que, dentre tantos incisos, um dos incisos fala o seguinte, que qualquer pessoa, independente do seu sexo, né, que tiver tido relações sexuais com mais de um parceiro nos últimos 12 meses, são inaptas para doação. Se eu já estou falando isso, ou seja, colocando todo mundo aí no mesmo barco, homens e mulheres, por que eu teria um outro inciso logo abaixo falando homossexuais não podem doar sangue por serem considerados grupo de risco, né? Então, a primeira pergunta que eu queria que vocês comentassem é isso. Qual será o fruto ou qual é a origem dessa necessidade de colocar lá abertamente um inciso exclusivo para o grupo homossexual, sendo que eu já tenho um inciso que ele enquadra toda a sociedade aí de uma maneira geral. Primeira coisa que eu queria falar é isso. Mariana. Mariana ou o grupo, né, que quiser comentar também. Então, difícil, né, professora? Mas assim, meu Jesus, existe essa especificação, eu acho que de forma a deixar clara pelos dados epidemiológicos nacionais que se faz desde de muitos anos, que o risco está entre homossexuais, especificamente entre os homens, né? Por terem relação... Pode falar. Não, porque aí eu ia até te fazer uma pergunta. Você até sugeriu que tem uma pesquisa aí do Ministério da Saúde falando sobre o grupo de risco ser homossexual. E, na realidade, eu tenho até lido algumas coisas nesse sentido ultimamente. E hoje, no Brasil, o grupo que está crescente, né, o grupo crescente aí de contaminação do vírus são adolescentes, né, de 18 a 24 anos, né, adolescentes jovens, de 18 a 24 anos e heterossexuais. Então, assim, isso vai de contramão a algumas coisas que eu estudei. Por isso que eu tô até te perguntando se você realmente viu isso de fontes confiáveis, porque os dados que aparecem no Brasil é que a linha está crescendo em contaminação entre os heterossexuais e não necessariamente entre homossexuais. Isso se dá, de repente, até por uma questão de falta de divulgação, diminuição das campanhas. Na década de 80, quando existia sim um grupo de risco e, de fato, a AIDS ela
disseminou entre os grupos, né, primeiramente ali de homossexuais, parece que as campanhas eram tão direcionadas a esses grupos. Olha que interessante, era tão direcionada ao homossexual que poderia pegar a AIDS, que talvez isso aí no final da década de 90, no início dos anos 2000, um entendimento cultural passou a entender o seguinte: se eu sou heterossexual, eu não preciso me proteger, né? E hoje essas crianças, né, dos anos de 2000 para cá, vocês, né, que hoje são jovens, no ano de 2020, eu não sei se vocês se vocês tiveram um convívio com tantas campanhas contra a AIDS como eu vivi, entende? Eu acho que existiu uma diminuição efetiva das campanhas. Principalmente, eu acho que assim, criou-se uma cultura que isso era disseminado nos grupos de risco, né, na população, por exemplo, né, entre garotas de programa e homossexuais, e as pessoas acharam que elas, ok, tudo bem, não precisa usar proteção. Tem até um rapaz que tem um canal no YouTube que ele contraiu AIDS e ele conta isso. Ele é jovem e ele fala como que ele percebe o jovem hoje achando que não precisa se cuidar por ele não ser não ser grupo de risco, né? Enfim, então é isso, pode comentar. O que você falou, realmente, a gente viu isso aí, que é crescente entre os adolescentes, crianças, praticamente, enfim. Mas é crescente, mas ainda não é maior, entendeu? Uhum. Os dados que eu estou te falando são confiáveis, é do Ministério mesmo, se quiser posso te mandar, mas vai ter no nosso trabalho escrito. Não, ok. São uma linha temporária que tem de todos os anos, e aí ele divide de várias maneiras. Homens, mulheres, depois grupos de heterossexuais, bissexuais, por idade, entendeu? Tem vários segmentos, assim, e mostrando a evolução do crescimento, sabe? Foi nisso aí que a gente se baseou para eu estar falando. E vi realmente que era crescente, é preocupante. E aí é por isso que eu acho que tem isso da sua primeira pergunta, dessa especificação, por ainda ser algo bem preocupante nesse segmento, não sei se eu posso falar desse jeito, no grupo da de população. risco mesmo, né? Que é considerado. Então, professor. E aí é por isso que existe. Uhum. Também esses jovens não têm o hábito de procurar o sistema de saúde. Tem todo um estigma relacionado. O índice de DSTs, no geral, é maior em jovens e adolescentes. Eles se preocupam muito com a gravidez. Então, como a prática homossexual não tem esse risco, eles são apáticos a esse tipo de informação. Realmente falta divulgação em massa, o uso da mídia, uma maior divulgação que alcance uma proporção maior e que alcance esses jovens, que eles procurem a unidade básica de saúde, aqueles postinhos de bairro, cada bairro tem um, ou então que isso que as escolas proponham isso, trabalhem em parceria com a saúde para conter essa disseminação entre adolescentes. E falando da outra coisa que você falou, Tatiana, eu não vivi essa época de ter várias propagandas de conscientização. Não tenho isso na memória, na minha adolescência, por exemplo. A conscientização veio da minha mãe e do meu pai mesmo. Porque assim, na minha época, quando eu era criança e adolescente, assim, era uma coisa muito, né, nas escolas, era muito, assim, porque realmente era uma coisa muito preocupante, né, na década de 90 era muito preocupante. Aí parece que em 2000 a gente falou assim, tá de boa, não vai acontecer com a população, e hoje o que a gente tá vendo é um crescimento que vai em contramão a todos os outros países. Todos os países, né, assim, de primeiro mundo e tal, até, enfim, os países mais significativos, a linha decresce, a nossa linha cresce de contaminação por AIDS. É interessante isso, né?
Outra coisa que eu queria comentar. A Niara falou assim, mas poxa, então o negócio é porque os homossexuais, eles poderiam, a gente tem que ter uma lei proibindo mesmo, porque os homossexuais, eles poderiam simplesmente ir lá e mentir na hora da entrevista e falar que não são. Mas eu acho, Niara, que o seu argumento, ele vai até favorecer o outro grupo também. Porque o que acontece? O heterossexual, ele também pode mentir, né? Ou seja, se da mesma forma que o homossexual pode chegar e não falar nada, que ele não é homossexual ou que ele não, enfim, qualquer coisa nesse sentido, quantos casais, hoje casados, né, vocês falaram aí, de 20 anos de casado, descobre que o marido passou AIDS para a mulher ou vice-versa, e às vezes, imagina, vai o casal doar sangue. Aí a mulher pergunta, se você teve mais de uma parceira nos últimos 12 meses? Não, eu imagina, né? Você acha que ele vai ser louco ali, né, naquela situação de falar? Ou seja, a entrevista, ela é falha para todos os lados, né? Então, não é só o homossexual que vai mentir ali, e muito pelo contrário, o heterossexual, ele pode mentir pior, né? Quer dizer, ele tem AIDS, ele não pode falar, ou ele às vezes vai descobrir mesmo ali naquele ato, naquele momento da doação, né? Porque às vezes ele realmente nem sabia que ele tinha. Só que outra coisa que vocês falaram também sobre a janela imunológica. Aí eu tenho pro outro grupo. Rapidinho. Pode A falar. ponderação é que a entrevista, a gente não considera a entrevista assim, até sendo favorável à doação, a gente não considera a entrevista sendo falha. A falha está em quem é entrevistado. Na pessoa, né? Porque puta merda, né? A pessoa vai doar sangue sabendo que ela tem alguma possibilidade. Não é nem sabendo que tem a doença, mas é sabendo que tem a possibilidade de estar doente. Quer dizer, eu me pergunto... pode falar. E aí, por que homossexuais, né? Insistir nos homossexuais? Por conta do comportamento de risco. E aí a pergunta será que o homossexual... Exatamente. A gente não tá... A nossa discussão, ela tá no âmbito de orientação sexual, mas ela deveria estar no âmbito da conduta sexual dessas pessoas. Quer dizer, o fato da pessoa ser homossexual ou não, pouco importa. Quantos homossexuais vivem em união estável há 10 anos, sei lá quanto tempo, ao passo que um jovem de 18 anos, enfim, tem uma vida aí, vamos dizer assim, desregrada, né? Sem proteção, sem nada, e pode ter muito mais riscos, né? Então, assim, a grande questão é a conduta, o que deveria ser avaliado é a conduta sexual de todas as pessoas, independente de orientação sexual. Porque, na real, eu não acho que tem... Quer dizer, só pela pessoa ser homossexual significa que ela tem um comportamento promíscuo? Sinceramente, hoje a gente vê uma promiscuidade muito maior. Bom, não sei se eu posso falar muito maior, mas assim, é muito evidente, né? Assim, como que a juventude tá todo mundo muito doido, né, gente? Então, assim, será que a gente poderia restringir isso a um grupo de risco? Será que a gente ainda está na fase, né, de 30 anos atrás, né? De ter que Estamos restringir... na fase de grupo de risco, professora. Ter que restringir o grupo de risco. Imagina se as profissionais do sexo não se consideram grupo de risco e se sentem no direito de também doar para contribuir para um bem comum. Mas aí, Niara, a questão é o seguinte, tem um artigo que fala, se você teve mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses, você não poderia. Para homens e mulheres. Então, para homens e mulheres. Então, assim, a mulher também, né, a garota de programa, que ela tiver tido mais de um parceiro, ela não poderia, né? Isso aí já tá dentro da própria... Das normas, né? Então, assim, no final, eu sei, assim, que é difícil essa discussão, e aparentemente, professora, mas é tão óbvio as coisas que você está falando, essa discussão, sinceramente, não tem sentido? Tem. Olhem, vocês devem ter olhado os votos dessa ADI 5543, que é a ADI que discute lá, né, no STF, e a gente tem posicionamentos contrários. Né? Existem posicionamentos contrários, não é uma coisa tão óbvia assim. E eles vão se pautar, né, em todos esses argumentos que vocês levantaram, grupo de risco,
vão se pautar na própria questão anatômica do sexo que vocês falaram. Então, todos os argumentos que vocês levantaram são argumentos muito, muito considerados mesmo, né? Eu ia até fazer... que aí eu ia fazer a pergunta para o outro grupo. Que a janela imunológica, gente, às vezes é até de 6 meses. Na verdade, 30 dias, mas às vezes a pessoa pode aparecer mesmo ali no exame de 4 a 6 meses, né? Então, também, aí eu ia falar para o Pedro, né, para o Elbert, etc., para o João também, né? Se a gente também não... Como é que a gente vai desconsiderar isso, né? Sabendo que a pessoa está num grupo de risco, onde tem disseminação, e a gente não tem, assim, existe uma tecnologia, né, que vai aprovar aquele sangue ou não, mas existe essa janela aí de 6 meses. E aí, como é que faria? Pode falar, Pedro. Então, seguinte, mesmo que a janela imunológica possa chegar até 6 meses, o artigo em si ele continua sendo discriminatório por especificar os homossexuais, porque para um comportamento de risco até 12 meses. Se a pessoa foi contaminada recém e ela pode cair nessa janela imunológica, é um risco bilateral. Não é um risco somente dos homossexuais. Os heterossexuais também correm o mesmo risco, seja homem, seja mulher. Então, mesmo que a janela vá até 6 meses, essa proibição, essa inaptidão temporária de 12 meses, para os homossexuais, continua sendo discriminatória, porque é algo que vai específico na sua orientação sexual e não no seu comportamento. Você mesmo disse que orientação é diferente de atividade sexual. Então, mesmo que essa janela se estenda por esse tempo todo, continua sendo inadequada essa norma, porque é um risco bilateral. Não tem como você proibir somente os homossexuais por 12 meses por causa dessa janela maior e deixar os heterossexuais doarem tendo um parceiro fixo, digamos assim, tendo um parceiro fixo com menos de 12 meses, porque mesmo que sendo homossexual ou heterossexual, não vai ser detectado, porque não é um risco único somente dos homossexuais, é um risco bilateral. Agora, João, antes de você falar, já que você vai falar, eu vou fazer uma pergunta para você pessoal aqui. Professora, depois eu também você me passa a fala, por gentileza? Passo sim. Ô, João, eu tô vendo essa fotinha aí, você foi militar, você é militar? Fui, dei baixa agora em fevereiro. E aí eu queria saber de você o seguinte, qual é a percepção que você teria em relação a esse assunto, ou que você teria, não, ou que, assim, que pode ser que seja difundido aí dentro do ramo, né, do âmbito militar? Professora, seguinte, que nem isso já se baseia até em cima disso aí, mas eu vamos falar um caso atípico lá dentro em questão disso. Lá tem muita ação em si para fazer doação. Não sei se você conhece ali no 12, ali no Barro Preto. Ali do lado de fora ali tem várias clínicas em questão disso. É que acontece, faz muito pedido lá pro quartel, porque como tem um grande efetivo, aí compartilham entre as companhias e falam em questão das situações e acaba que muita gente vai doando. Até porque também vai mais da situação, porque abrange na CLT, porque tem que dar folga, né? Aí muita gente vai e doa tal em questão disso. Mas em relação da discriminação em si, do homossexual em si, o que acontece? Isso já parte que nem lá de trás, porque veio em si dentro dos quartéis, né? Porque tinha dentro dentro do RISG lá, do manual, que falava, porque antigamente tinha muito disso, falava que dentro do quartel tinha muita relação e por aí vai. E tanto que falava explicitamente entre homens, entendeu? Aí acaba que isso ainda tem muita coisa, porque reflete hoje em dia ainda, porque, que nem eu citei mais cedo, o que acontece? O grande pico diagnóstico da doença em si foi na década de 80 e foi na grande maioria em homossexuais. Por isso que ainda fica, a certo ponto, essa reflexão ainda, fica muito visado, entendeu? Não, e eu ia só fazer um comentário
com vocês. Depois, se vocês me lembrarem, eu mando um artigo para vocês que foi escrito por um ex-deputado federal que também tinha sido militar em algum momento da vida. Atualmente ele é nosso presidente, né, da República. Ele tem um artigo que ele fala o seguinte, que ele é totalmente contra, né, a doação de sangue por homossexuais. E ele fala que, por exemplo, né, que no quartel, como que vai se admitir um homossexual entrar no efetivo, né? Sendo que em algumas campanhas, por exemplo, pode ocorrer a necessidade que fala da doação braço a braço, né? Ou seja, às vezes né, enfim, o militar está ali precisando de doação de sangue naquela hora e aí vai ser feita uma doação sem todo esse aparato tecnológico, né, de examinar aquele sangue. Então, restringindo a entrada de homossexuais nos quartéis, eu estaria protegendo todos os militares de fazer esse tipo de coisa, né? E ele vai além, né? Nesse artigo ele é bem, assim, ele vai sendo bem específico, falando que se no quartel, então, permite-se a entrada de homossexuais, né? Que, então, o serviço militar, ele deveria não ser mais obrigatório. Porque como que as famílias vão obrigar os seus filhos a entrar, né? A permitir seus filhos entrarem no serviço obrigatório, sendo que ali ele pode dormir em barracas que vão ter outras pessoas homossexuais e, enfim, né? Olha como é que isso, né, no ramo militar, isso pode, sei lá, né? Isso pode trazer uma questão difícil, né? E assim, e ao mesmo tempo assim tão surreal da gente imaginar. Você concorda, João Pedro? Concordo, porque não tem como diagnosticar quem é e não é, né? Porque não tem muita como. gente... Então, o que acontece? Talvez assim, mas o que acontece é que essas leis, elas vão barrar aquela pessoa, o homossexual, até assim, impedir que eles tenham vontade de ser militar, entende? Tipo assim, ó, você não vem ser militar não, porque aqui você vai sofrer preconceito. Alguma coisa nesse sentido. Aí no artigo continua, tá? Como permitir um afeminado liderando tropas, né? Enfim, coisas tão assim surreais que às vezes a gente nem acredita que tá escrito, mas é um artigo publicado, então assim, não são palavras minhas, né? E se você acha que realmente assim dentro do exército, se você vê um preconceito ou se isso já passou, já está superado ou está superando? Não, hoje em dia até que não, porque que acontece? Hoje a galera tem uma idealização muito contemporânea, porque a sociedade no meio que vem evoluindo aí, então você vê muito caso. Até porque você não deve basear a competência de alguma pessoa em cima da sua opção sexual, entendeu? Aí acontece que hoje em dia é muito tranquilo. Ainda tem muita a situação machista, isso aí não tem como negar, não. Mas em questão de homofóbica, tem, como tem em qualquer outro lugar, mas não é igual o povo pensa, não. Seria um padrão social, não necessariamente um padrão dentro do militarismo, né? Hoje já está aceito. Acontecimentos que tem na sociedade normal, entendeu? Porque aí a gente não tá livre disso, né? Eu tô falando isso porque justamente que vocês mesmos levantaram aquela questão, né, do ato libidinoso, que a gente já tinha discutido em sala de aula, e claramente eu volto naquele início da aula, né? A gente tem uma cultura patriarcal, machista, um Congresso Nacional formado por homens brancos, heterossexuais, de classe média ou alta, né? Que pode ser que tenham leis voltadas para a minoria? Pode, mas é a prioridade? Não sei, não vejo isso, a gente não vê isso tão efetivo, né? Tanto que esses direitos aí que a gente está discutindo, gente, isso não porque... alguém falou aí, não lembro quem falou, que deveria ser feito, que não é uma discussão de judiciário, ou então estou confundindo de turma. Não é uma questão de judiciário, deveria ser uma questão de legislativo, né? Porque, na verdade, fazer uma lei igual essas leis, né, que proíbem, isso é uma competência do legislativo, não do judiciário. E por que o judiciário que está lidando com essa questão, com essa ADI 5543? Porque se o judiciário não lidar, ninguém vai lidar, né? Se o judiciário não pegar para regulamentar ou para considerar inconstitucional
esse artigo da portaria, da portaria e da resolução, vai continuar a mesma coisa, por mais 10, por mais 20 anos, e sabe-se lá se isso vai mudar. E aí, para o outro grupo, a pergunta era exatamente o seguinte: eu posso tirar das pessoas o direito delas também de serem, assim, de exercer a cidadania, né? De exercer esse sentimento de salvar vidas, entendem? Então, assim, será que a gente não, a gente poderia fazer isso, né? Oi, pode falar. Alô? Oi. Oi. Professor, né? Não pode tirar o direito do outro, né? De cidadania, mas você tá olhando só o lado de quem tá doando, mas e do receptor? Uai, assim, a minha posição é que pouco importa. O receptor, quando ele vai receber aquele sangue, o sangue já foi tratado, já passou pelos exames que tinha que passar. Eu não vejo que o homossexual ele traz mais risco do que o heterossexual. Acho que ambos trazem o mesmo risco. No momento que você tem que receber sangue, você já está ali num grau de risco, vamos dizer assim, né? Que foi o que aconteceu lá com o Betinho. Teve várias pessoas que foram contaminadas na década de 80, né? Várias pessoas, vários famosos, que foram contaminados por doação de sangue. Não foi apenas por prática sexual. Vocês sabiam disso? Teve vários casos, né? Então, assim, já é um risco, a pessoa precisa do sangue, já é um risco. Agora, esse sangue, se ele vir de homossexual ou não, para mim, hoje, no ano de 2020, não faz a menor diferença. Para mim. Mas sendo contra isso aí, é porque é uma forma de tentar reduzir o máximo o grupo de risco. E o que eu preciso reafirmar é por esses dados, porque não tem de onde eles tirarem essas teorias, essas coisas, a não ser dessas pesquisas que eles fazem. Então, tentando reduzir o máximo. Tem que ter algum fundamento, né? Não é possível que tenha uma norma, uma resolução e uma portaria que da minha cabeça. Tirou da minha cabeça. Ou tem, né? Ou tem. É possível, sim. É completamente possível. Vai, Niara. Que deve reformular o texto das normas, né? Para não ficar, assim, tão preconceituoso ou que tenha dupla interpretação ou ambiguidade. Eu já trabalhei na saúde, quando eu peguei o tema do trabalho, eu falei assim, não, isso é um absurdo, a gente não pode ser contra isso, está discriminando. Aí hoje eu já vejo com outros olhos, realmente, é um grupo de risco que coloca em risco a saúde de outras pessoas. E é interessante... E dos profissionais envolvidos, né, porque... e a autonomia deles, como que fica? Porque fugiu do controle deles, porque são testes que são feitos e o procedimento de triagem, né? Então passou despercebido. Então também é uma culpa do Estado. O Estado está sendo omisso. Uma aluna me perguntou ontem, professora, e vamos supor que tenha um transexual, tá? Então, que era homem e virou mulher. Um transexual que chega lá no Hemominas para doar sangue. Olha a pergunta. Então, um transexual, ninguém tá falando. Ele pode, inclusive, ter relações com mulher. Não tá, né? Ninguém tá falando nada da vida, da orientação sexual dele. Com certeza absoluta, essa pessoa vai ser barrada na entrevista. Ela vai ser barrada, mas ela vai ser orientada a procurar a unidade básica de saúde para fazer exames complementares, para acompanhar também outros aspectos da saúde desse indivíduo. Mas o transexual, às vezes, por exemplo, igual a Roberta Close lá, que ela é trans, né? Ela só é trans, né? Na verdade, ela... Mas ela pode ter um parceiro fixo. Ela tem um parceiro fixo. Não necessariamente que ela tenha um comportamento... Então, por que ela não vai poder doar sangue? Orientada. Por que ela não pode chegar? Ela não vai poder doar temporariamente, mas aí depois que os exames dela comprovarem tudo ok, ela pode doar, sim. Será? Não sei, tô perguntando mais pra gente pensar. Porque a restrição do homossexual é essa, se homossexual e não é ou. E teve relação sexual com outro homem no período de 12 meses.
o grande lance é a relação sem proteção. Tem o uso de preservativos e o comportamento de risco. E é mais do que o uso da proteção. Na verdade, lá no texto da lei não fala sobre isso. Fala desprotegido? Ou fala só relação nos últimos 12 meses, né? Pois é. Sim. Então, na realidade, o que ele está falando é o seguinte: homens e mulheres que não tiverem uma vida estável, né, com parceiro único, então não deve, vocês estão inaptos a doar sangue, assim como a pessoa que fez uma tatuagem, a pessoa que fez a sobrancelha, né, Sim, definitivo. Enfim, então, a questão é para que eu tenho um inciso dentro disso aí que vai que vai ser considerado sim um preconceito e tal, por isso que está sendo jogado a inconstitucionalidade desse artigo. Mas, pessoal, então já são 10h38, não vou ficar segurando vocês aqui até mais. Eu entendo toda a dificuldade, viu, Brisa, Mariana, Niara, de defender esse assunto. Eu sempre sei que é o assunto que dá mais trabalho aí para o grupo contrário, no sentido de, às vezes, ter que defender um posicionamento contrário mesmo. Mas é importante, e igual a Niara falou, ao mesmo tempo, olha só, a gente começa a olhar o outro lado e a gente até vê que tem algum sentido, né? Então, assim, transitar nessas argumentações que não necessariamente refletem o nosso ponto de vista é importante, é interessante, né? Mas é isso, pessoal. Se tiverem alguma pergunta, depois a gente vai fazendo fóruns de discussão. Ou então vocês podem mandar no SGA, no Canvas e tudo. E aí a gente conversa mais, tá bom? Então, vejo vocês que dia? Só na quinta-feira que vem, que segunda é feriado, tá bom? Então, o próximo grupo se prepara para quinta-feira que vem, ok? Beijos e beijos você. Até lá. Obrigada. Tchau, tchau. Com Deus. Boa noite.